Hoje é uma live especial, uma ideia que a gente teve, na verdade já houve pedidos nesse sentido, né? Quem é que não tem curiosidade de saber como que o colega organiza as coisas, não é verdade? E aí hoje a gente vai abrir a mala da gente com vocês. Estou aqui comigo, aqui é a mala, ó. E aí vou não só abrir a mala e mostrar, mas eu acho que o foco aqui hoje é a gente discutir a questão da organização de um serviço de atendimento odontológico domiciliar, a importância dessa organização, por que a gente precisa ser organizado, o que é que impacta, dividir experiências, né? Comentar inclusive experiências difíceis que a gente já viveu. Né? Queria até ouvir vocês. Conta aí, quem fazia de um jeito, tá fazendo de um outro. Quem já esqueceu alguma coisa importante. A gente já passou, gente, alguns apuros. Já aconteceu mais de uma vez, assim, ao longo desses 14 anos, algumas falhas importantes. E a gente foi modificando, aliás, a organização da gente é modificada o tempo inteiro. Antes a gente tinha uma mala só, né, de equipamentos, de materiais de consumo especialmente. Hoje a gente tem mais de uma mala, né? A gente tem mala para atendimento domiciliar, a gente tem mala para atendimento hospitalar, que é diferente, vou discutir isso com vocês. Né? A gente tem uma malinha menor quando é uma coisa mais simples, é uma consulta de primeira vez onde não vai ter procedimento, ou é um paciente com história de tratamento oncológico no momento, e a princípio está com mucosite, vai precisar de um laser, aí a gente leva uma mala mais simples, mas a gente tem uma malona grandona, completona, porque da experiência da gente é muito mais desgastante ficar pensando o que levar em cada atendimento. Ah não, esse é isso, então eu vou botar esse material. Esse outro atendimento é uma exodontia, então eu vou colocar só esse outro material. Obviamente que instrumental a gente precisa separar novinho, até porque existe uma validade de esterilização. Mas quando eu digo material, é material em geral. EPI, clorexidina, sabonete líquido, papel toalha, resina, pasta profilática e aí por diante. Então, para a gente é mais interessante, na nossa dinâmica, manter uma mala completona montada. E quando é algo simples, a gente faz uma mala mais simples. Por que, Cecília? Porque na dinâmica da H3 Odonto, frequentemente, a gente vai fazer de 2 a 4 atendimentos. O número médio de atendimentos por turno são 2 atendimentos, quer seja a primeira vez e procedimento, radiografia, consulta, outro paciente uma exodontia. De qualquer modo, raramente a gente faz menos do que 2 atendimentos. Mas em algumas situações a gente faz mais. A gente faz 3, faz 4. Quando que a gente faz mais? Quando tem remoção de sutura, ou quando tem aplicação de laser, que a gente está fazendo um regime preventivo de laser terapia no paciente, e aí são sessões mais rápidas. Quando é um ajuste de prótese, e aí a gente pode fazer 3, 4 atendimentos. Em algumas situações, a gente atende até 5 pessoas. Por exemplo, às sextas de manhã, doutora Karina, que é nossa profissional, que tem uma das que tem pós-graduação em oncologia, então ela atende uma ONG de pacientes oncológicos dentro da ONG. E aí ela atende 5 pacientes, eventualmente até 6. E aí imagina a gente enlouquecendo, separando material contadinho para 6. Né? Então realmente assim, hoje venho dividir, é uma mala, vou tirar um pouquinho o telefone daqui para mostrar para você. É uma mala grande, tá? Daquelas malas tipo de viagem, ó. Tá aqui a mala, tá aberta no meio. E aí eu vou mostrar cada pedacinho, tá certo? Vou mostrar aqui o todo. Aqui tem um zíper, depois eu vou voltar pra mim e vou mostrando cada estojinho. Certo? Tem que estar tudo organizadinho, gente, tanto para a mala não ficar explodindo, para não ficar caindo tudo, como para a gente achar na hora que precisa.
Então vejam aqui, ó, rolinho de algodão, bolinha de algodão, gaze. Aqui esse potinho tá preso com um elástico, porque às vezes acontecia, por mais que ele trave bem, mas aconteceu já de abrir no movimento, né? E aí a gente vai ter capotes de TNT, um para cada paciente e vários outros detalhes que eu vou mostrar aqui com você, tá? Conta pra mim então como que vocês têm feito, tá? Gosto muito de discutir experiências. Enquanto eu vou falando, vai ter momento que eu volto e consigo ler os comentários, ler as perguntas de vocês, certo? Mas queria dividir justamente com vocês como que a gente tem feito. Aqui eu já mostrei, né? A parte de rolinho de algodão, de bolinha. Aqui a gente tem um estojinho com amostras, substituto salivar, alguns bochechos. E tudo arrumadinho, gente. Tudo tem que estar, por exemplo, anestésico. Aí a gente tem lidocaína, prilocaína, articaína. Aí eu tenho agulha de mais de um comprimento, o anestésico tópico, tudo num lugar só. Por quê? Porque se na hora do atendimento eu pego a agulha num canto, o tubete em outro e o anestésico tópico em outro, a gente perde tempo. Na verdade, a gente tenta separar tudo antes. Vou comentar também ao longo da live com vocês como que a gente faz essa questão da organização. Porém, pode acontecer de eu calcular, sei lá, uma restauração, coloquei ali 2 tubetes, fiz o primeiro, fiz o segundo, aquele paciente poderia receber tranquilamente um terceiro, por exemplo, mas eu não peguei esse terceiro. E aí lá vai você, tirar a luva ou calçar uma sobreluva para pegar, até aí tudo bem. Isso daí pode acontecer no consultório, pode acontecer no domicílio, você ou auxiliar. Mas se tiver tudo espalhado, a vida fica mais difícil. Cecília, e qual a importância dessa questão da organização que você está falando? Organização não é só paranoia, não é só mania de arrumação, não. Não é só ficar bonitinho com tudo no lugar, de maneira alguma. Essa questão da organização, ela tem tudo a ver com a gestão do serviço. Se eu sou organizado, eu perco menos tempo com processos desnecessários e com isso eu fico menos cansada, eu fico mais produtiva, eu gasto menos tempo, eu consigo, em algumas situações, realizar mais atendimentos. E isso interfere na minha capacidade operacional. Já pensaram sobre isso? Se eu realizo mais atendimentos, eu vou ter uma receita maior. Se eu tenho uma receita maior, eu pago minhas despesas com mais facilidade e eu tenho uma chance maior de sobrar dinheiro que vai interferir, vai influenciar de forma direta no lucro do serviço, que vai influenciar de forma direta, inclusive, na rotatividade, na recorrência daquele serviço ao longo dos meses, já que eu vou ter horário na minha agenda para poder fazer outras atividades, para poder chamar de volta aqueles pacientes que eu atendi. Né? Por outro lado, se falta organização, a gente fica cansado, a gente para o procedimento várias vezes, interrompe, pode se desconcentrar, pode muitas vezes trabalhar pior, fazer algo sem a qualidade que a gente imagina. Então faz toda a diferença. E não é só para fazer bonito, é para ser produtivo, para ser eficiente. Fazer com a maior qualidade possível, gastando o mínimo de recursos. Gastando o mínimo de tempo, desperdiçando o mínimo possível de material e aí por diante. Tá bem? Deixa eu mostrar mais para vocês então. Além dos capotes, anestésico, amostrinhas. A gente tem esse estojão aqui. Tudo é transparente, tá, gente? A gente já teve a experiência de fazer uns estojos branquinhos, escrito o que é que tinha lá dentro. Digamos, anestésico, anestesia. Aí o outro, amostras, e aí por diante. Dá certo? Dá super certo. Mas qual é o problema? Às vezes você desiste daquela maneira de organização, quer fazer outra e aquele estojo está ali rotulado.
Outra coisa que a gente notou é que às vezes a letra vai apagando, né? E aqui o transparente fica bem interessante, fica bem fácil de a gente compreender, certo? Então esse maior aqui, ó, hidróxido de cálcio. Outro detalhe que é interessante, dá pra ver aqui? Aqui é o hemostático, o hemostop. O ionômero, pó e líquido. E aí vejam que interessante, a gente bota em cima que é para na hora que olhar a gente saber o que é sem ter que pegar. E a gente tem um funcionário mega organizado, tem os dois, né? Mas tem uma que é mais nova e tem o outro que é mais antigo. E ele instituiu essas ligas elásticas, por quê? Porque na hora que pegar, eu já estou com o medidor do lado, com o pó, com o líquido, e aí eu perco menos tempo procurando, certo? Então aqui tem hidróxido de cálcio PA, formocresol, cimento de fosfato de zinco para cimentar coroas, e aí vai. Vaselina, sempre que a gente troca alguma coisa da embalagem, a gente põe a validade, tá certo? Aqui pasta milagrosa, quem sabe o que é pasta milagrosa, comenta aqui comigo, vou fazer um mistério, só conto daqui a pouco, tá certo? Então a gente sempre tem aqui organizadinho, quando tem cirurgia, a gente separa o material de cirurgia, inclusive material de consumo. Como assim? A gente separa mais fio de sutura, a gente separa mais gás estéreo para se garantir para levar ali. Porém, nesse estojinho, a gente sempre tem um basicão, é o que? Uma luva estéreo, um sugador cirúrgico, um fio de sutura. Por quê? Para uma cirurgia eletiva, eu preciso ter uma quantidade maior, porque eu posso precisar de mais de um fio. Mas aqui é pensando na urgência. É você chegar naquela casa para fazer uma restauração, tudo certo, faz a sua restauração, Deus o livre, no final, na hora de ajustar a oclusão, o paciente morde a língua e começa uma hemorragia. Pode acontecer. Não é verdade? E aí? Ah, é assim. Aí você chega para o familiar, para o cuidador, para a equipe, para a equipe, especialmente quando fala de instituição geriátrica, porque hoje o combinado era uma restauração, então eu não tenho o resto. Mas eu vou ali na minha sede, eu vou ali no Adental, comprar um fio de sutura e volto aqui. Vê só a imagem da gente. Né? Então você está com tudo organizado, passa uma imagem bem interessante. Patrícia está aqui perguntando se travou. Gente, por favor, confirma comigo se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok. Tá certo? Até para eu ficar mais tranquila, mais segura. Vou esperar, tem um delay, a gente sabe disso, né? Que demora um pouquinho, muitas vezes, para vocês me ouvirem e poder comentar. Ok, Cris, valeu. Então, gente, tudo aqui. Fio retrator, aí eu coloco que é um retrator 0, o outro é o 000. Outra coisa que a gente tem primado cada vez mais, tudo que puder ser individualizado, como flaconetes de soro, como até adesivo dentinário em doses individuais, melhor, tá? Biossegurança, é menos desperdício, é a certeza, eu vou levar um vidro de soro aberto, tão baratinho, R$4 um vidro de soro, e você levando de uma casa para outra, né? Então, assim, que puder abrir na hora. Nessas horas eu me inspiro muito na questão de hospital. Né? Hospital, o que abriu na hora e não usou, despreza. Se precisar usar em outro horário, vai abrir outra vez, não é verdade? Então vamos lá. Tem outra coisa que eu acho bem bacana, são esses estojos organizadores. Vou tirar aqui a liga. Gente, dinheiro não posso garantir, mas liga para amarrar o dinheiro não falta não, viu? Dinheiro a gente investe, né? Ó, então tá aqui, tá? Lâmina de bisturi. E aqui não é só pensando em cirurgia, né? Quando eu faço reembasamento de prótese, eu utilizo lâmina. Algumas resinas, especialmente resina anterior, uso lâmina para fazer acabamento. Então é importante a gente ter. Fio de sutura tá aqui. O que mais? Aqui tem coisas de polimento em geral. Feltro,
borrachas de polimento, escova de carbeto de silício, taça de borracha, escova de Robinson, carbono já cortadinho, tira de poliéster, vou mostrar aqui para vocês, certo? Algumas coisas de polimento de prótese, matriz de aço, veda rosca, isqueiro. Cecília, veda rosca para quê? Para restaurações, mas não é comum, porque nem sempre o paciente é cooperativo. Mas às vezes eu vou fazer uma restauração no incisivo e quero proteger o dente vizinho e uso veda rosca. Mas aqui especialmente para as próteses sobre implante. Né? Na hora que vai mexer em algum componente, algum parafuso, e normalmente você bota a veda rosca para proteger. Né? E quem trabalha com a gente nessa parte é a doutora Areta Heitor. Não sei se você está aí. Areta, se tiver, um beijo. Né? Então, tudo aqui separadinho. E qual é um dos objetivos de a gente estar com isso aqui tudo arrumadinho? É não precisar ficar repondo com frequência. Obviamente que depois de cada atendimento, o funcionário arruma e quando volta para a sede ele repõe, especialmente o que? Capote, especialmente alguns kits, que são os kits individuais, que eu vou mostrar para vocês. Mas imagina que eu tenho que ficar repondo o tempo inteiro, hemostático, fio de sutura, lâmina de bisturi. Aí, além de ficar cansativo, aumenta o risco de esquecimento. Né? E quando você tem volume, é interessante que esteja tudo arrumado. Tá? Uma das coisas que a gente instituiu, isso começou de uns 4 anos para cá, foram esses kits, que a gente chama de kit individual. Eu vou abrir um com vocês, tá certo? A gente começou a comprar esses sacos que são adesivos, que são autocolantes. E o material básico que em todo atendimento a gente usa, a gente coloca aqui prontinho para cada paciente. E aí eu não tenho que estar abrindo um estojo para pegar gorro, outro estojo para pegar luva de procedimento, outro estojo para pegar o babador, então tá tudo aqui. Tá? Aqui, ó, o jacaré que vai prender o babador. Em algumas situações, quando a gente está com uma demanda muito alta e às vezes não dá conta da quantidade de jacaré, a gente usa muito fita de autoclave para prender na roupa do paciente, tá? Babador, normalmente a gente usa dois babadores, um no paciente e um para forrar a bancada. Cecília, mas aí você colocou 2, a bancada é grande e você quer usar um terceiro, por isso que eu tenho mais de um kit. Aí a gente pega, normalmente eu coloco 2 kits para cada paciente, embora em geral eu só abra um, tá certo? Mas aí se a gente precisar abrir algum e desfalcar, e aí depois o que não sobrou fica aqui dentro, o que sobrou obviamente é descartado, e aí o funcionário da gente, a funcionária remontam, então às vezes tira um turno, faz 40, 50 kits desse e aí tá garantido uma quantidade boa de atendimento. Né? Pelo menos de 10 a 15 dias de atendimento está garantido. Saquinho de lixo, sugador, o sorinho também individual. O que mais que está aqui? Um pacotinho de gás estéreo, que a gente usa com frequência, para limpar a boca do paciente, para aplicar algum produto. O abridor de boca, que a gente põe normalmente um com 12 espátulas de madeira, mas a gente tem um estojo com abridores de outros tamanhos, caso seja necessário. Mas na prática da gente, a gente tem percebido que essa quantidade de espátulas para o abridor serve para a maior parte dos pacientes, 12 espátulas. Não sei se vocês usam abridor e qual o tamanho que vocês percebem que mais frequentemente é usado. Comenta aqui comigo, tá bem? Boneca a gente coloca o kitzinho com 3 unidades. E tá aqui estéreo, inclusive com a data aqui atrás, ó, 24/11/2021, né? Então a gente realmente prima muito por essa questão da esterilização. Máscara tripla, embora a gente use a N95 ou
outra máscara de proteção respiratória, mas muitas vezes você faz um procedimento, você já saiu do quarto do paciente, já se desparamentou, né? E você vai ao banheiro lavar as mãos e quer tirar aquela máscara, né? Para ficar mais confortável, ou para simplesmente você vai dali para casa. Então a gente sempre tem a máscara tripla aqui, tá? A touquinha sanfonada, a gente sempre tem 3. Um para o auxiliar, um para o dentista que está atendendo. E quando a gente usa o fotóforo, que é o refletor de testa, a gente coloca uma touquinha para proteger o cabelo e a outra touquinha por cima do fotóforo. E aqui, gente, luvas, né? As branquinhas são de um tamanho, a azulzinha é de outro tamanho. Em algumas situações a gente coloca até no saquinho individual anotado, se é PP, P ou M. Raramente a gente usa G, muito difícil, certo? E aí esse kit individual, que é que eu acho bem legal. Na hora que a gente começa a montar o local do atendimento, aí, digamos, meu funcionário ou minha funcionária vão montar o equipo, vão montar ou o equipamento menor, tipo um Motobeltec, um aspirador portátil, ou montar um equipamento maior, né, como o Évora ou como o Guinatos, que a gente usa. Enquanto eles estão montando isso, estão colocando água no equipamento, aí eu já pego o kit, já vou forrando a bancada, colocando babador no paciente. Aí ali eu coloco um copinho com clorexidina para utilizar com as bonecas. Ali naquele babador também eu coloco pasta profilática quando eu vou fazer profilaxia. Coloco o creme lubrificante labial, como Bepantol. Então eu já vou colocando tudo ali, que aí já vai agilizando. Trabalha 4 ou a 6 mãos, certo? Então vamos lá. A fita de autoclave eu sempre tenho. Aqui é muito comum, aqui Natal é uma cidade que tem muito vento, né? A gente brinca que é onde o vento faz a curva, é na curva do continente. E às vezes a gente vai atender num prédio ou em alguma casa que tem corrente de vento, e aí fica o protetor, o babador que está na bancada voando, o babador que está no paciente voando. Então a gente usa muito fita e usa muito esses jacarés, sempre autoclavados, tá? Aqui tem 2 coisas que a gente usa bastante, tá? Aqui nessa partezinha da mala, ó. Que tem uma partezinha com as divisórias. E aqui é o protetor facial da gente. Ele tem aqui separado, essa parte. A gente prende aqui, monta na hora, porque se eu levar montado vai amassar, né? Então daí a importância de eu ter isso daqui organizado. Tá? Em geral a gente protege até com a fita, para não ficar caindo. E aí usa, certo? Como a gente, muito difícil atender sozinho. Eu atendo sozinho, como eu disse a vocês, quando é um ajuste de prótese, uma remoção de sutura, uma primeira vez, um laser. Mas quando tem procedimento, a gente vai com auxiliar. Então a gente sempre tem 3 protetores faciais aqui. Tá? Tem esse modelo aqui, que também eu acho bem bacana para transportar, porque ele fica plano. E aí a gente adapta na hora, na face. E tem esse outro que é meu preferido, que é da Pretty do Brasil. Quem precisar do contato eu passo. Eles entregam em todas as cidades, tá? E aí ele ajusta conforme o tamanho da cabeça. É super leve e permite que eu use o fotóforo. Então a gente consegue colocar aqui e colocar o fotóforo, mais acima, sem dificuldade de utilizar a nossa luz, nosso refletor, certo? Além dos arcos do protetor facial, a gente sempre tem também óculos de proteção. Aqui não é o óculos do laser, o laser ele vai numa maletinha à parte, mas são óculos. Gosto muito desse modelo, porque ele fica bem encaixadinho no rosto do paciente e a gente sempre usa óculos escuro.
por causa da luz que a gente usa, que é forte e protege o paciente. Tem uma curiosidade, é que a gente tem os óculos sem uma perninha. Hoje foi bem interessante, porque hoje eu atendi um paciente que foi vítima de traumatismo de bicicleta e ele teve um afundamento aqui na lateral da cabeça. Ele precisou fazer um implante de calota de titânio, mas ficou com um afundamento. E aí, quando a gente põe o óculos nele com a perninha, fica comprimindo o local do afundamento. Então eu tirei a perninha. O paciente seguinte, ele tem um problema do outro lado, que eu precisei tirar a perninha do outro lado. Então normalmente eu tenho um óculos inteiro, um com a perninha de um lado, faltando, e outro com a perninha do outro. Aqui a gente higieniza, a gente lava com água e sabão, a gente passa álcool, embora tenha gente que diz que não pode passar álcool no óculos, mas a gente passa. Se começar a ficar feio, começar a ficar opaco, troca, gente, é baratinho. Acredito que não é mais do que R$10 um óculos desse em loja de construção. Marca de protetor facial, Josileia. Josileia, boa noite. Esse é da Pretty, bonita em inglês, né? Pretty do Brasil, eles têm Instagram. É uma loja um stand que sempre está nos congressos maiores, no CIOSP, no CIORG. E eles vendem vários produtos lá dentro. E dentre eles esse Face Shield, que é o que eu uso no meu consultório também. E na verdade esse é o único que não me deixa louca. É o único que não me dá dor de cabeça, que não embaça. A única reclamação que eu tenho é que tem frete. Então quando eu vou fazer pedido, eu faço pedido para H3, faço para o consultório, faço para alguns colegas de clínica, para facilitar, para diminuir esse custo. Mas ele realmente é maravilhoso. E quando você compra, vem esse arco e vem 10 refis, os 10 refis plásticos. Um refil desse, se é bem acondicionado, dá para você usar de 7 a 30 dias. Aí vai depender da maneira que você organiza isso. Então, um Face Shield desse que vem com 10 refis, dá para de 6 meses a 1 ano, tranquilamente. Certo? E nesse meio tempo a gente compra refil extra. Super gosto, super recomendo. Tá? Vou mostrar mais o que da malinha da gente. Fotóforo. A gente deve ter uns 6 fotóforos. Nunca encontrei o fotóforo perfeito, mas eu gosto muito desses daqui em termos de quantidade de luz. Não posso não. Ele tem uma característica interessante. Aqui acende só a luz do meio. Se eu apertar de novo, acende só as laterais. Se eu apertar de novo, acende todas. É forte, né? Acende todas, tá? Aí aqui pisca, não é pra gente, é pra quem trabalha, quem vai andar de bicicleta, quem faz exploração em caverna, para outras finalidades. Mas ele é super forte, ele adapta bem a cabeça, tem esse elástico regulável, eu acho que ele é um charme. E aí, aqui atrás é a bateria dele, essa bateria preta. E aqui é uma bateria portátil, porque dizem que todo dentista que atua com odontologia domiciliar tem uma ponta de professor Pardal. Quem lembra aqui do professor Pardal? E isso daqui a gente aprendeu com um aluno nosso, top, de Pernambuco, chamado Davi Cury. Ele é fantástico, é um cara super criativo. E aqui são aquelas power bank, aquelas baterias de carregar telefone. E para que isso? Porque esse fotóforo que a gente usa, ele vem com um cabinho. E aí a gente conecta aqui no power bank e conecta aqui no fotóforo. E ó, acendeu até a luz da bateria. Por quê? Porque isso me dá uma autonomia. Eu consigo trabalhar a tarde toda sem ter que carregar. Mas lembra que eu tenho 6? Então eu sempre tenho 2, 3 aqui na mala, e o resto está na outra mala, pode ter outro dentista atendendo, ou vai ficar para outro turno. Mas porque uma das coisas também que a gente se dá ao luxo é de trabalhar com luz de qualidade. Perguntando a marca, esse daqui, ele não tem uma marca específica, esse daqui é do AliExpress, tá? Naquele site da China. Essa semana eu passei até no link dos alunos do curso da H3, o link dele,
Mas quem não tiver acesso, não for aluno da gente ainda, pode mandar uma mensagem que a gente passa, tá certo? O link. Não é caro, eu não sei dizer exatamente o valor, mas é menos que R$ 200. E realmente a gente tem deles que a gente tem há uns 4 anos e usando bastante. Luz é tudo, Cristina colocou aqui sim, luz é muito importante. Não sei como é que é pra vocês isso, mas tem local que a gente vai que é muito mal iluminado. Pois eu fecho aqui com calma. E vejam tudo nos estojinhos, né? A gente mandou fazer numa costureira e faz muita diferença, gente. Muita diferença. Aí tem outros, tem os que vendem na Centauro, tem os menores, mas eu acho que não ilumina também. Ó, quem entrou aí, deixa eu deixar um beijo pra ela. Renágia. Renágia é nossa secretária, que começou com a gente mais recentemente, mas que já chegou chegando. Já chegou modificando várias coisas no serviço da gente. Ó, outro fotóforo, estão vendo? Então a gente sempre tem mais de um. Importantíssimo. O que mais aqui? Aqui, abridores de boca de vários tamanhos. Tem um que a gente bota de 12 unidades naquele kit individual. E a gente sempre bota o tamanho. Aqui tem 10. Aqui tem 8, tá certo? Então a gente sempre coloca, por quê? Porque às vezes a gente pode precisar de um abridor de tamanho diferente. Se a gente tá usando o abridor de boca e o paciente tá mastigando, deixa eu mostrar pra vocês. Nem todo mundo aqui faz home care. Vamos lá, vou pegar um de 8, vou abrir. A gente rasga o papel, porque o papel não é feito para ser reaproveitado, certo? E aí, coloco o abridor na boca do paciente. Minha abertura bucal é maior do que isso. Se eu sou um paciente que tem movimentos involuntários, né, uma sequela neurológica, eu vou ficar fazendo isso. Ó. Qual é o problema? Primeiro, que isso pode deslocar o abridor no meio do procedimento e a gente ter um acidente. E o paciente interpor a língua, né, nesse movimento, ó. E morder a língua, né? Então não é legal. Não dá estabilidade. Né? Fica uma coisa muito mais tensa. Se tá mastigando, tenho que usar um abridor maior. Aí eu chego, Renágia, Eri, esse é o de 8, me arruma um de 12? Me arruma um de... Eu tô com um de 12, me arruma um de 14? Me arruma um de 16, certo? Então super importante a gente ter abridor reserva para não ter que fazer na hora. Tá? Muito chato ter que fazer na hora. Aqui são amostras de coisas de higiene bucal. Escova de prótese, limpador com língua, spray de limpeza lingual, sou fã número 1 desses. Aliás, estou devendo uma live sobre higiene de língua, né? É uma coisa que já foi solicitada. Tá? E a gente tem para facilitar a vida dos nossos pacientes. Escovas bem macias, essas da TEP são maravilhosas também. Escovas pós-cirúrgicas, limpadores, certo? Então a gente realmente sempre tem aqui, tá? A pessoa jurídica da gente tá regulamentada, inclusive para venda de produtos. Então a gente pode vender sem problema, de forma regular. Não sei se vocês sabem que em geral você pode, a gente pode tudo, mas assim a gente tá sujeito a sanções. E mais recentemente a gente expandiu, a gente fez um aditivo na pessoa jurídica da H3, expandindo a nossa atuação, inclusive para venda de produtos. Tá? Esse outro aqui é a parte de líquidos, a parte onde eu tenho copinhos, tá? Que eu tenho clorexidina, então às vezes tem coisas que a gente bota no vidrinho menor. Aqui a clorexidina a 2%, aquosa, para aplicação em pele, para desinfecção de pele, quando tem um procedimento. Dexpantenol, né? Bepantol, ou outra pomada parecida, que é Bepantris, para lubrificar lábio. Aqui, ó,
Esse daqui que é um lubrificante à base de água, tá? Lubrificante íntimo, na verdade, mas que pode ser utilizado para lubrificação intraoral, pasta profilática, fio dental. Então, são coisas que a gente usa de rotina, corega, que a gente coloca tudo aqui. Por quê? Porque toda consulta eu vou precisar desses itens. Eu vou precisar lubrificar lábio, eu vou precisar fazer uma desinfecção intrabucal. Isso sempre. Quer seja eu vou fazer cirurgia, vou fazer endodontia, vou fazer aplicação de laser, mas lubrificar lábio e o paciente fazer bochecha no serviço da gente faz parte do nosso protocolo operacional, do nosso processo operacional. Tá? Então a gente chega, conversa, põe o babador, lubrifica o lábio, paciente e bochecha, isso é rotina. Faz uma higiene básica com escova, com fio, orienta cuidador e aí sim a gente vai fazer procedimento. Aqui são as nossas coisas de resina. Então eu tenho fotopolimerizador, tá aqui embaladinho, ó. Sempre embala ao fim. Aplicadores de vários tamanhos. Sempre tenho também esses dispensers para colocar os adesivos, tá? Para não estar colocando em cima de bandeja. E tudo, gente, ensacadinho. O ácido, quando eu vou usar, eu só faço romper, botar essa pontinha para fora, né? A resina também. Eu pego esse daqui, rasgo e quem está segurando, seja eu ou seja auxiliar, estão segurando no saquinho plástico. Depois, antes de sair daquele domicílio, a gente despreza esse saquinho, passa álcool na resina, bota um saquinho novo e lacra. E, gente, pode parecer bobagem, mas o pessoal elogia muito o cuidado que a gente tem, ó, adesivo, o cuidado que a gente tem realmente com essa questão da biossegurança. É uma das marcas registradas da gente, é algo que eu tenho muito orgulho e é algo que eu primo bastante porque eu me coloco no lugar. Se o procedimento fosse comigo ou se fosse no meu pai, eu não ia querer tudo limpinho, tudo arrumadinho, individualizado, né? O que é que vai ser diferente com o meu paciente? Tá? Aqui, ó, nesse estojo, então aqui eu tenho contraângulo multiplicador, contraângulo de baixa rotação, peça de mão, né? Micromotor, peça reta. Então eu tenho tudo aqui, tudo estéreo, tá, gente? Alta rotação, porque tem um equipe da gente que é com alta, convencional, o outro uso com triângulo multiplicador. E aqui os broqueiros, onde eu boto algumas brocas padrão, 6, 7 formatos diferentes, né? E a gente sempre tem uma quantidade legal de broqueiros, embora não seja o procedimento mais comum, não seja os procedimentos restauradores, né? O mais comum pra gente é a parte de periodontia, algumas cirurgias, né? Exodontia é bastante comum, mas a gente faz bastante restauração também. E aí, para não ter que estar repondo a cada turno, a gente sempre tem 3, 4, 5, certo? Ó, o logotipo do serviço, tudo bonitinho. Tá? E aí vai encaixando de volta na mala, porque tem que estar prático, tem que ter uma ordem. Eu não posso fazer bagunça de qualquer jeito. Aqui, ó, gente, eu tenho papel toalha, porque nem toda casa que a gente vai tem o papel toalha. Quando tem, a gente prioriza o da casa. Então tá aqui papel toalha. E aqui fora, eu tenho esse outro zíper. A gente gostou bastante dessas bolsinhas que a gente encomendou. Aí aqui eu tenho sabonete líquido e álcool gel. Então é quando a gente vê que na casa só tem sabonete de barra, sabonete normal, aí a gente pega o da gente, já deixa ali na pia, porque no final do atendimento a gente vai higienizar a mão e depois guarda de volta aqui na malinha. Tá? Aqui, esse grandão aqui, cheio de fio, são extensões, carregadores, T's, né? Então a gente muitas vezes tem uma extensão super grande aqui, deve ter uns 20 metros,
Muitas vezes a gente está num cômodo e a gente precisa colocar a extensão puxando para outro cômodo. E aí tem uma régua de grade, eu tenho várias entradas elétricas aqui. Cecília, todo dia usa? Não, hoje a gente atendeu numa casa que tinha uma extensão, inclusive com filtro de linha, com aquele fusível, e estava lá à disposição da gente. Tudo que eu puder usar da casa para fazer menos bagunça aqui, melhor, né, gente? Facilita a minha vida, certo? Mas é importante que a gente tenha. Aqui é uma parte de sinais vitais, né? Então aqui eu tenho estetoscópio e tensiômetro, esfigno convencional. Aqui eu tenho também o digital. Tá? Termômetro. Oxímetro. Tá? E isso daqui também faz parte do nosso POP. Lembra que eu falei para vocês? Bota o babador, lubrifica lábio, né? E nesse meio tempo também a gente afere a pressão, a gente verifica a frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Se a gente perceber qualquer desvio na temperatura ao toque, a gente usa o termômetro. E a gente tem aqui também um glicosímetro, uma bolsinha. Não é rotina, mas sempre que a gente vai fazer um procedimento num paciente diabético, ou no paciente com histórico de hipoglicemia, ou no paciente que está frágil, que está se alimentando mal, que está desidratado, a gente faz uma glicemia digital. Tá? Porque hipoglicemia realmente é algo traiçoeiro, é algo que o paciente pode ter uma urgência médica de uma hora para outra, e se a gente puder prever, é tranquilidade para a gente, para o paciente, para os familiares. Tá? O que temos mais aqui? Equipamento de laser. Nem sempre ele anda aqui na mala, mas aqui hoje à tarde eu fiz terapia fotodinâmica e a gente então fica com o laser aqui. Tá? Com aplicadores, com azul de metileno, com os óculos do laser. Aqui eu tenho uma tabelinha para a gente ter noção de protocolos. Isso aqui é de um curso que a gente fez, de uma mentoria que eu prestei também. E é bem bacana, conforme a profundidade do tecido e conforme o objetivo que a gente tem. Se é regeneração, se é modular a inflamação, ou se eu quero analgesia ou inibir algum tecido. E aí isso difere na dose. O protocolo de laser obviamente é individualizado, né? Sempre individualizado, mas essa tabelinha ajuda bastante. Então tem um que é de sinais vitais e esse de primeiros socorros. Então o que a gente tem aqui? Aqui eu tenho uma máscara de bolso, tá? Se eu precisar fazer uma massagem cardíaca com ventilação, para ventilar sem colocar minha boca no paciente, põe isso daqui na face do paciente e o operador, o socorrista, vai colocar a boca aqui na hora de insuflar. Graças a Deus, nunca precisamos usar, mas fazemos a renovação do curso de suporte básico à vida a cada 2 anos. A última vez de ano, eu acho que fez, não deu nem 2 anos, deu 1 ano e pouco. E é importantíssimo, gente. Como é importante. Né? Como é importante a gente ter na mão, embora a gente espere não usar. O que mais aqui? Dipirona, paracetamol. Isso é rotina? Não. Mas às vezes a gente faz um procedimento, faz uma exodontia, a gente prescreve, naquela casa não tem o medicamento, não tem gotas, e a gente já dá a primeira dose e a família depois providencia. Gente, isso é encantamento. Deles dizerem assim, nossa, vocês se preocupam com tudo. Né? Até a primeira dose do remédio já tem aqui, eu só vou ter que dar outra 6 horas depois. Né? Aí a gente tem aqui alguns medicamentos que nós temos aqui. Isordil, a gente tem antialérgico, a gente tem o ácido tranexâmico, a gente tem
o midazolam, que é o dormonide, quando a gente vai fazer uma sedação medicamentosa. Muitas vezes a gente deixa esse midazolam, deixa umzinho para a sessão seguinte, para a pessoa não ter que comprar uma caixa do medicamento. A gente deixa a quantidade certinha. Ah, então a gente tem essa parte aqui, a parte de bombinha Aerolim spray com o espaçador, já que nem todo paciente da gente consegue colocar o Aerolim e respirar. Então a gente coloca isso daqui na face do paciente, né? Aperta aqui. E aí o paciente, à medida que vai respirando, vai inalando o produto. Certo? Se ele tem um broncoespasmo, alguma coisa, a gente está aqui preparado. A gente tem equipamento de óxido nitroso, trabalha com sedação medicamentosa. E aí na mala, onde tem o equipamento de sedação, aí a gente tem um kit mais completo. Ali eu tenho ambu, ali eu tenho outros medicamentos, inclusive por outras vias, mas está tudo aí. Certo? Acho que eu mostrei tudo. Isso daqui é o que acompanha a gente nos procedimentos padrão. E aí, Cecília, vamos lá. Vou fazer uma prótese total. Hoje eu vou fazer uma moldagem com silicone pesado. Ou é um paciente cooperativo e como ele é cooperativo eu posso moldar com alginato. Aí a gente vai com uma malinha menor, uma malinha daquelas de viagem que a gente bota na parte de cima do avião e coloca ali as moldeiras, coloca ali o silicone. Por quê? Porque não é meu procedimento de todo dia. Toda semana tem algum procedimento de prótese, pelo menos um tem, mas não é todo dia. Esse daqui, essa mala que eu mostrei para vocês, ela é utilizada por doutora Cláudia, quando ela vai fazer endodontia, por doutora Karina nos oncológicos, por doutora Késia nos pacientes pediátricos, doutora Areta, a parte de implante, de prótese sobre implante, por mim, por Diana. Então, todo mundo usa essa mala. Né? Usa essa mala e a gente leva uma malinha de mão com o instrumental do dia, com algum material específico, mas essa mala a gente só faz completar. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Alguém perguntou se vai ficar gravada. Vai, mas vai ficar por tempo limitado. Tá? Inclusive, quem tiver dúvida, comentários, sugestões, reclamações, elogios, coloca aqui. Hoje eu tô achando vocês muito quietinhos. Ninguém colocou nada pra mim. A prof fica triste. Tá? E aí, gente, aquilo que eu disse pra vocês, quando eu vou para o hospital, aí eu não levo esse tipo de mala grande de rodinha. Por quê? Porque essa daqui, frequentemente, vai ficar num sofá no cômodo do paciente, vai ficar em cima de uma cadeira do papai, vai ficar em cima de uma cama reserva que tem no quarto. A gente não põe em chão, eu evito por tudo colocar no chão. Só que no hospital eu não tenho, especialmente em UTI, eu não tenho esse local extra para colocar a mala. Então eu prefiro levar aquelas tipo de maquiagem ou uma malinha de mão, né? Utilizar o máximo de coisa possível do hospital, até porque no hospital eu já tenho EPI, já tenho capote lá, já tenho luva, né? Já tenho gás estéreo, já tenho clorexidina. Então tudo que tiver ali eu vou usar dali e vou levar a coisa específica do meu serviço. Tá certo? Para não colocar nada no chão, para contaminar o mínimo possível. Outra coisa do serviço da gente é que a gente nunca leva para domicílio algo que está em hospital. Como assim? Se eu for fazer um atendimento hoje à tarde domiciliar em um hospitalar, o domiciliar é com essa mala normal e o hospitalar é com outra mala. Então essa mala daqui da gente não entra em hospital. Por quê? Porque ela tem muita superfície de tecido e eu não consigo fazer uma tripla desinfecção com álcool ou lavar depois de um atendimento. E aí eu não quero infecção cruzada. A Cláudia pergunta como que a gente usa a boneca. Vamos lá, Cláudia, deixa eu mostrar pra você. É o legal, né?
dessa live é que a gente pode fazer na hora. Então tá aqui meu kit individual. Aí vou pegar um pacotinho de boneca. Não tinha planejado isso, mas vocês pedem e a gente acata. Aí vou pegar aqui o estojinho, onde eu tenho clorexidina. Pego aqui um copinho. Boto aqui a Clorex. Certo? Deixa eu... Abre a boneca. Gente, tô fazendo sem luva porque é em mim mesma, tá certo? Obviamente que no atendimento a gente vai colocar a luva. Tá? E aí a gente pega, molha. Deixa eu fazer bonitinho. Eu gosto de dar o exemplo. Intriga da oposição. Sempre tem um chato de plantão, embora só tenha gente legal aqui me assistindo, né? Mas deixa eu colocar a luva, pra depois eu não ficar com má fama. Outra coisa não, mas senso de humor a gente tem. Certo? Então tá aqui com a luva. E aí assim, paciente que é cooperativo, ele vai bochechar e vai cuspir. Só que nem sempre o paciente da gente é cooperativo. E aí a gente molha. Se eu botar aqui na boca, vai ficar pingando. O que é que eu faço? Espremo. Tiro o excesso. Certo? Porque eu não quero só levar produto, eu quero remover debris da boca. E a gente usa assim, ó. Aqui. Vestíbulo. Palato. Dentes, né? Oclusão dos dentes superiores e inferiores. Língua, tá? Esse paciente às vezes não ajuda, nem sempre o paciente abre a boca, mas a gente tá com o abridor de boca do outro lado, ou puxa. E aí, gente, olha o que é bacana, na hora que tá usando na língua, o outro lado acaba usando no palato, certo? Tenho sempre esse hábito de tirar as luvas pelo avesso, que já vai protegendo as coisas, para descartar, para desprezar, tá bem? Mas é um cuidado bacana e é algo que a gente sempre mostra para os familiares e para os cuidadores, porque às vezes a gente prescreve uma anistatina e o paciente, ele precisa usar aquilo ali, ele muitas vezes não coopera, muitas vezes aquele paciente não tem condições de bochechar a anistatina, ou até para aplicar um Dactarin gel, para aplicar alguma outra substância em forma de gel, usa a bonequinha. Por que usar essa boneca? Para não ter que colocar o dedo dentro da boca do paciente. E porque fica tudo fofinho. Diferente de quando eu pego enrolada no dedo ou com a pinça que tem a parte metálica, né? Então eu gosto bastante. Acho que fica bem apresentável. A gente até pensou, gente, uma época de utilizar umas esponjas, uns suaves de esponja, umas bonecas pré-fabricadas, porque a gente sempre fica pensando no custo operacional de funcionário fazendo boneca. Quando a gente vai ver, eu acho que 2, 3 turnos por mês a gente imobiliza um funcionário para fazer abridor e boneca. E aí tem algumas opções comerciais, só que pesa, né? A gente tem um volume de atendimento grande, né? Por exemplo, dia de sexta, por causa dos atendimentos da doutora Karina de manhã e dos meus atendimentos à tarde, acontecem de 5 a 8 atendimentos. E aí eu teria que ter abridor de boca industrializado, né? Comercial, T8, complicado, né? E T8 desse descartável é simples, é barato. Tá certo? Então a gente tem usado realmente, enquanto não tiver algo que seja mais interessante, né? E a gente usa o abridor comercial, que é o Abritec da Indusbelo, Abritec PCD, na verdade, né? Da Indusbelo. Só que em algumas situações o manufaturado, o artesanal, ele é mais agradável de usar. Engraçado, né? Essa é a nossa opinião. Deixa eu ver o que mais que vocês estão colocando aqui pra mim.
Muita gente entrando, muita gente dando oi, mas poucos comentários, poucos elogios. Vamos lá. Renata faz assim: quando se faz seguro do equipamento, essa mala, material de consumo, é coberta pelo seguro? Renata, a gente tem seguro. Inclusive a gente usou recentemente por causa de um dano mecânico no contra-ângulo multiplicador. E a gente recebeu perda total porque realmente não teve reparo. E a gente foi indenizado em 2.300 e poucos reais. Quer dizer, a gente deixou de ter esse prejuízo por causa de um seguro de baixo custo que a gente paga uma vez ao ano. Então isso é uma paz de espírito realmente muito grande, levando em conta que a gente desloca, que a gente transporta, que a gente pode ser roubado, que a gente pode esquecer, que a gente pode dar uma queda. Então é importante ter o seguro. Mas a gente nunca segurou essa mala de consumo. O laser que está aqui dentro tem seguro. O fotopolimerizador que está aqui dentro tem seguro. Mas não clorexidina, boneca, adesivo, resina. Obviamente que o custo de uma mala dessas, com o que tem dentro, sei lá, é mais de 5 mil reais, com certeza. Né? Hoje eu fiz compra, hoje de manhã eu fiz compra para H3. E aí comprei adesivo dentinário, por exemplo. O adesivo que a gente usa foi 220 reais. Caro, né? E aí, isso é uma besteirinha. Eu tô dando um exemplo para mostrar que é uma coisa pequena, é 220. Imagina esse monte de coisinha que tá aqui. Mas realmente eu acredito que para eles segurarem, uma das exigências é a nota fiscal. Então eu tenho que ter a nota de compra para eles terem uma noção de valor. E aí quando eu tenho várias coisas pequenas, acaba que não faz sentido. Certo? Então, essa mala realmente não, mas a parte de equipamentos. Aí, por exemplo, o fotóforo. O fotóforo é uma coisa que a gente compra no AliExpress. E aí, ele não tem uma nota fiscal emitida em nome da nossa pessoa jurídica. Então, por causa disso, ele não tem o seguro. Luciana falou que não está aparecendo a imagem. Que é isso, gente? Conta pra mim. Vocês não estão vendo a imagem? Daniele perguntou qual solução enzimática que a gente usa. A Bioextra, na verdade, é a única solução que tem enzimas hoje no comércio. Certo? A única que tem enzimas é a Bioextra. A gente sempre tem. Realmente, assim, não existe produto igual. E como a gente tem um volume de pacientes oncológicos grande, faz toda a diferença. Leoneide não conseguiu assistir. Vamos deixar gravada, Leoneide. Vamos deixar poucos dias, tá certo? Mas a gente vai deixar assim. Então, quem quiser assistir, quem quiser encaminhar, mandar um aviãozinho com essa live para algum amigo, mandar para alguém, ajuda a gente a divulgar, tá? Eu acho que um dos objetivos é a gente trocar ideias, a gente mostrar experiências, a gente mostrar como a gente faz. E eu acho que, deixa eu ver se tem mais algum comentário de vocês, é sempre engrandecedor. Uma das coisas que eu gosto muito é de ver algum colega trabalhando. No começo, quando a doutora Areta começou a atender com a gente sempre ia, ou eu ou Diana junto. Hoje ela tem total autonomia para atender sozinha, porque tanto ela está segura sobre a atuação dela, como a gente está segura sobre ela. Isso é muito importante, né? Sobre ela e sobre os funcionários que atendem junto. Mas como eu gostava de atender junto. Porque aí quando você vê, a pessoa tem um detalhe, tem um macete, tem um detalhe diferente de moldagem que ela fazia. Eu faço prótese também, aí trocava figurinha. Aí foi fantástico, realmente é uma grande experiência assistir alguém. E eu espero que eu possa ter ajudado você que está do outro lado da telinha a você utilizar alguma das orientações da gente, individualizadas à realidade do teu serviço, tá? Então sempre individualizar. Não é porque eu faço assim que esse é o certo e todo mundo tem que fazer dessa maneira. Não, isso é uma proposta. Na verdade, eu não duvido nada que daqui a 4 ou 5 meses eu chegue. Renágia, Eri, vem cá.
Ó, isso aqui eu não quero mais assim não, não quero mais esse estojo assim não, quero esse estojo assado. Porque a gente tem esse quê de metamorfose ambulante, né? Já dizia Raul. E eu tenho muito orgulho disso, porque o objetivo da gente é melhorar. Se eu descobrir alguma maneira de melhorar, se algum de vocês me apontar alguma maneira de melhorar, vou querer colocar em prática. Tá certo? Que bom, gente. Fico feliz. Ali alguns comentários. Espero que tenha sido útil. Depois até, se tem algum detalhe que vocês começaram a implementar ou que vocês decidiram implementar, comenta com a gente. Ah, Cecília, não fazia o kit individual, agora eu estou fazendo. Professora Diana, essa questão da boneca, de colocar o enxaguante, de espremer para não ter excesso, não fazia desse jeito, enchia a boca do paciente de enxaguante, estou fazendo daquela maneira, que a gente fica muito, muito, muito feliz de saber que o nosso conhecimento não está sendo em vão. No sentido que a gente contribui para o nosso paciente, mas a gente não é eterno. Já pensaram sobre isso? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Espero que eu tenha muito. Mas eu posso morrer aos 90, eu posso morrer amanhã. E eu fico feliz que esse conhecimento que eu estou passando possa ser útil para um colega do Rio Grande do Sul ou de Manaus. Né? Deixa eu ver o que mais. Vai assistir novamente, coisa linda. Resolvi fazendo o curso, vendo essa live. Olha que legal, Josileia. Conversa comigo depois, tá bem? Vai ser um prazer ter você como nossa aluna. Por sinal, essa última turma está com as inscrições encerra essa semana. Leoneide, a mudança faz parte da evolução? Faz. Quem disser que não muda, eu tenho pena, de verdade, porque é tão bom mudar, né? Vez ou outra a gente inclusive muda os estojinhos. Ai, tá feio, tá ficando, a gente chama de bufento aqui no norte, tá ficando bufento, tá ficando manchado, tá ficando opaco. A gente troca, bota uma cor diferente, bota um logotipo diferente e é tão bom. Eu me sinto igual a criança, adolescente com material escolar no primeiro dia de aula. É bom demais mudar. Tá sempre mudando, assimila muitas dicas que a gente dá. Tá gostando muito da live. Que legal, Luciana. Fico feliz. E, gente, eu acho que é esse o foco, tá? Não sei se alguém tem algum comentário final. Vou ficar uns 2 minutinhos aqui. Mas eu acho que eu passei o que eu queria, o que eu tinha objetivo. Rodrigo quer saber como faz o seguro dos equipamentos. Não fica chato, Rodrigo. Inclusive, se você quiser o contato da nossa corretora, já que hoje tudo é online, né? Não necessariamente se você mora em Campos dos Goytacazes, tua corretora tem que ser de Campos. E a gente trabalha com Marileide há muitos anos. Na verdade, ela faz meu seguro de tudo. Eu tenho seguro de vida, tenho previdência privada, e é uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo e com vários alunos nossos. E para a questão de seguro de equipamento profissional, ela tem um know-how muito grande. Inclusive, quando esse contraângulo multiplicador teve dano físico, ela intermediou todo o processo e quando a dental, a assistência técnica viu que não ia consertar, ela deu entrada para perda total. Então, assim, é toda assistência realmente. Então, eu indico, tá? Não existe parceria explícita entre a gente. A parceria é que eu sou bem atendida e que por isso eu quero prestigiar ela. Eu quero que ela tenha o máximo de clientes possíveis para que ela continue nesse ramo, para que ela não tenha que fazer outra coisa, que ela seja só corretora de seguros, porque ela é top. Então, se alguém quiser o contato, eu passo, procura a gente no privado. Cecília, Diana, passa o contato da pessoa, da corretora de seguros de vocês. Aí a gente passa e vocês dizem, Cecília da H3 Odonto me indicou, professora Diana da H3 Odonto me indicou. Eu acho que isso é importante. Olha aí que tem gente ligada. Renata quer saber o que é pasta milagrosa. Luciana Mello. Sabe o que eu devia fazer, gente? Eu devia dizer assim, só na próxima live. Só vai saber o que é pasta milagrosa quem assistir a live da próxima terça-feira. Mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Senão vocês não vão dormir, não vai ser legal. Pasta milagrosa é uma misturinha de vaselina com pó do cimento de óxido de zinco. E ele fica bem grosso, bem viscoso. Fica parecendo aquela pasta branca de moldagem, Elisandra, da pasta de óxido de zinco e eugenol.
E a gente usa em prótese removível, na parte interna da prótese, para saber se tem compressão. E eu uso muito, né? Porque eu sou odontogeriatra, porque eu trabalho com prótese removível. Então, toda e qualquer prótese que está machucando, ou toda e qualquer prótese que eu instalo, eu aplico com um pincel, encaixo na posição, peço para o paciente ocluir. Se ele não oclui como um comando, obedecendo ao meu comando, eu tento simular a oclusão, ou deixo ele um pouquinho ali para ver como que tem compressão ali, e aí eu tiro. Tava tudo pincelado, tudo branquinho ali na prótese. Onde tiver compressão, a pasta vai sair. E aí no que ela sair, eu sei que aquele ponto que ficou sem pasta é de compressão. Aí eu desgasto ali com a broca. Né? Tem gente que faz isso com a pasta branca da Lisandra, mas eu até comprei, que um aluno indicou isso pra gente. Cecília, não faz essa mistura aí não, usa a pasta branca. Gente, não é a mesma coisa. Isso é algo bem, assim, bem característico aqui da minha faculdade, onde eu me formei, que é o UFRN. Os professores usavam isso, chamavam dessa maneira e ficou esse nomezinho, pasta milagrosa. E de fato, ela é milagrosa, certo? Deixa eu ver o que mais. Ó, aí, Renata, eu usava a branca da Lisandra. Então, depois de ouvir esses comentários da branca da Lisandra, eu comprei. Eu não achei, Renata, que ela dá o mesmo aspecto de compressão, de descompressão. Eu acho que a pasta milagrosa, do jeito que eu faço ela mais densa, mais viscosa. E aí eu consigo realmente uma cobertura melhor. Sabe? Mas se a branca da Lisandra tá resolvendo, minha amiga, continue usando, né? Eu acho que falei para vocês que mudança é muito importante, é fundamental, mas mudança que vai trazer resultado. Se é uma mudança simplesmente por mudar e não tá trazendo resultado positivo, aí isso é moda e qualquer outra coisa, né? Então a gente muda pensando em resultado. Testem a pasta milagrosa. Pega uma placa de vidro, coloca vaselina sólida, coloca o pó, né, do cimento de óxido de zinco eugenol, coloca o pó ali, mistura, vai espatulando, amassando contra a placa, fica fabuloso, fica excelente, tá bem? Se não estraga, perde. Você viu o tamanho do vidrinho, Rei? É bem pequenininho, é que é tanta coisa aqui. Deixa eu ver se eu resgato isso pra você. Ó, a gente faz pouquinho. E como eu uso bastante, não dura, não fica nem um mês aqui. Sabe por que eu acho que não perde? Porque a vaselina, ela conserva. Ó em escala com a minha mão, como é pequenininho. São aqueles vidrinhos que o pessoal usa pra hidratante de viagem. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. E olha o que é que eu gosto. Olha como ela é durinha. E achar aqui alguma coisa para tirar um pouquinho. Assim, pegar uma bonequinha que eu deixei aqui do lado. Ó. Vocês estão vendo como ela é viscosa? Eu tenho que fazer força para tirar. E aí, ó. Vou espalhar aqui na boneca para vocês verem, ó. Ela dá uma cobertura bem melhor do que a branca da Lisandra. E aí bota em toda a parte interna da prótese, encaixa na boca do paciente, comprime, e aí vai continuar branquinho. Às vezes dá só uma falhadinha, mas naquela parte que tira a pasta toda é zona de compressão. Aí é batata. Você pega uma broca, desgasta ali, e o paciente fica encantado com você, porque parece que você tirou com a mão. Tá? Aí tá aqui lacradinha. A gente colocou aqui. A gente normalmente coloca a validade como sendo de 1 ano, mas assim, nessa quantidade, acho que não dura nem um mês. O cheirinho dela não é forte, não é ruim. Tá bem? Tem uma cobertura bem uniforme, tem Leonade. Eu ouvi tanto essa história da branca da Lisandra, de vocês falando, que eu comprei. Foi decepção. E eu não gosto de moldar com pasta Lisandra. Moldei muito na época da minha graduação, mas eu não curto. Eu acho o material complicado. Se o paciente tem bigode, prende no bigode.
tem um gosto ruim, é difícil de usar, você tem que ter uma habilidade manual muito grande. E o paciente da gente nem sempre é cooperativo, né? Então eu quero acertar de primeira. E aí ou a gente usa silicone pesado, leve, ou usa poliéter. Tá bem? Que mais? Quem mais? Vocês prometem comentar com a gente qual foi o insight que vocês tiveram? Ó, no mais, vou fazer assim, ó. Vou fazer um negócio diferente hoje. Hoje eu tô amostrada. Vou fazer aqui assim, soltando um beijo para quem quiser tirar uma foto e compartilhar nos stories. Tá? Para divulgar aqui isso da odontologia domiciliar. Tá bom? Beijo, se cuidem. Cuidem de vocês para cuidar dos outros. Saúde física, saúde mental, atividade física, alimentação, sono legal, estudo. Vocês estão aqui, lazer, se cuidem. E nos encontramos terça-feira na próxima live. Quem tem o WhatsApp da gente, a gente se encontra antes. Manda pra gente no privado o insight mais legal dessa live. O que é que você vai adotar. O que é que você faz que eu não citei aqui que pode ser útil pra gente, tá bom? E boa noite. Prazer grande. Tchau, tchau.